Então, agora eu quero deixar a Dani apresentar esse casal tão precioso. Posso? É porque você que está liderando o negócio aí, em todos os aspectos. Eu, por exemplo, vim mais jovem, mas não consigo ser no seu nível não, meu amor. Mas nós queremos, assim, convidar esse casal maravilhoso, está crescendo tanto conosco, né? Tem 19 anos de casado, 2 filhos abençoadíssimos, que eu adoro, né? São expressivos, são simpáticos, são maravilhosos, né? Tanto eles quanto os filhos, é claro, né? E assim, além de ter se conectado tanto com a gente, eles, assim, têm um chamado de Deus, né? Têm exercido tanto com qualidade, tudo que cai na mão deles, e nós louvamos a Deus pela vida deles, mas nessa área de casamento, eles têm sido um dos melhores ministros do Decole Casais, foram um dos melhores, e louvado seja Deus. Vem aqui, Gui e Larissa, Guilherme e Larissa. Amém, queridos, boa noite, tudo bem com vocês? Vocês jantaram? Ou estão deixando para lanchar depois porque é feriado e você vai pedir para essa pessoa do lado te pagar um sanduíche hoje? Boa ideia, né, gente? Um açaí, do jeito que está calor, Deus tem misericórdia. Está sentindo calor aí, gente? Tem alguém que tem ar-condicionado em casa? Aqui, levanta a mão, quem tem ar-condicionado? Oh, aleluia, irmão. Nós vamos lá para sua casa esse feriado, hein? Todo mundo na casa do irmão ali, ó. Ô, gente, você já sonhou mais... Teve algum momento que você já sonhou mais em ter um ar-condicionado do que esses dias? Eu tô pedindo meu marido aí para me dar de aniversário de casamento antecipado. É só em abril do ano que vem, mas eu já quero ganhar agora o ar-condicionado, porque tá brincadeira, né, gente? Meu Deus. Mas venceremos. Bom, hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto maravilhoso e um assunto muito necessário, né? Nós intitulamos assim esse bate-papo, essa conversa que nós vamos ter aqui, dos inimigos de uma família de sucesso, inimigos de um casamento de sucesso, para ser mais precisa, né? É impressionante como que nós vemos hoje, acho que você vai concordar comigo, tantos casamentos, às vezes, que se consideram casamentos fracos, né? Casamentos não saudáveis. E é muito triste isso. Quando a gente saiu da pandemia, nós percebemos casamentos até de muitos anos, né? Nós tivemos um relacionamento próximos com casamentos de casais aí que já tinham filhos que já casaram, já saíram de casa e, às vezes, realmente rompendo esse laço do casamento. É tão triste, né? A gente ficou tão entristecido de ver casais, de alguma maneira, consolidados no seu relacionamento, às vezes vivendo um divórcio, né? E a gente vê divórcio de todo tipo, né? Seja com casamentos que acabaram de acontecer, que tem pouco tempo, que tem muito tempo. E isso é muito triste. A palavra de Deus fala que Deus odeia o divórcio, né? É uma palavra muito forte essa. Por quê? Porque tem algumas situações em que o divórcio vamos dizer assim, é validado, né? É permitido, não porque é o desejo do coração de Deus, mas por causa da dureza do coração do homem, né? Alguns pontos foram mencionados na palavra de Deus como permissão, entre aspas, assim, para o divórcio. Apesar de que nós sempre acreditamos na restauração pelo perdão, né? Nós sempre acreditamos que Deus pode restaurar relacionamentos e que Deus pode fazer algo novo. Então, eu não sei qual é o seu caso, às vezes temos alguma situação aqui assim, e Deus pode todas as coisas, amém? Deus pode restaurar. E uma coisa que eu quero falar para você e para nós aqui, é que Deus não deseja que a gente tenha um relacionamento mais ou menos. Deus deseja que nós tenhamos um relacionamento pleno, um casamento pleno, famílias abençoadas, plenas, gente. Nós não podemos aceitar de sermos cristãos que estão levando a vida, né? Que estão levando mais ou menos, que estão... como está seu casamento? Né? Mais ou menos. Esses dias a gente estava conversando com um prestador de serviço, com uma pessoa que a gente ia fazer uma compra com ele, e ele descobriu que éramos pastores, né? Na verdade, nós acabamos contando para ele, porque ele já chegou nos cumprimentando com a paz do Senhor e abrindo um pouco da vida
um pouco da vida dele, né? E aí ele contou pra gente, chegou num ponto lá que o Mateus perguntou para ele, né? E como é que tá a sua esposa, que ela não estava muito bem? E ele falou o seguinte: pastor, o meu casamento está só a misericórdia. Foi essa frase que ele usou, né? Tá muito difícil. E nós pudemos ali rapidamente conversar um pouquinho com ele. Mas o que eu quero dizer para nós aqui, o que nós estamos aqui para bater esse papo, espero que enriqueça a sua vida, é justamente sobre os inimigos desse casamento de sucesso que Deus quer que nós tenhamos. Tem alguém que ainda não é casado aqui? Levante a mão se você ainda não casou. Olha que privilégio, vocês vão ter, né, a bênção de ouvir tudo isso e aplicar no casamento, né, que vai acontecer. Estou vendo vários rostinhos aqui que estão para casar. E vai ser maravilhoso para já começar da forma correta. Amém, gente? Então, o que leva uma família a morrer? Você já parou para pensar nisso? O que leva um casamento, né, a ser destituído, né, a acabar? O que acontece para que acabe? Será crise financeira? Pode ser, né? Será crise na sexualidade? Hoje em dia, muitos dizem assim: o amor acabou. A química acabou. Você já ouviu falar assim? A química acabou, pastor. Olha, eu amava esse homem, mas agora não sei o que aconteceu, não amo mais, né? Ah, não, essa mulher, eu casei amando ela muito, mas agora a coisa já não está mais da forma que era antigamente. Né? Pode ser tudo isso, violência, né? Que triste quando tem violência doméstica, violência dentro do casamento. São vários motivos que podem levar um casamento a se acabar, né? São vários motivos. Nós queremos falar algum deles aqui, alguns dos inimigos da família. Eu vou começar falando o primeiro, depois cada um dos meus amigos aqui vão trazer também pontos muito importantes, né? Inimigos da família, e nós vamos bater um papo legal aqui sobre isso, né? E o primeiro que eu queria já começar falando, o primeiro inimigo da família é quando nós não cumprimos os votos que foram feitos no altar. Sabe que é tão comum esses votos que a gente faz quando a gente casa, que às vezes a coisa fica meio que no automático e a gente não dá tanta importância para aquilo, né? Oi? Principalmente quando o homem está gripado, né? Na saúde ou na doença, né? O homem gripado quer se sentir amado, né, o tempo inteiro. Vocês entenderam, né, mulheres? É perrengue, meu Deus do céu. Já pensou se os homens tivessem a dor de parto, gente? Eu fico imaginando como é que seria tenso, Jesus. Homem não ia aceitar parto normal, não. Só cesárea. Sapeca. Mas eu... Anestesia, ok, né? Então, gente, olha... Eu vou lembrar aqui como é que é mais ou menos um voto de um casamento. Para quem já se casou aí, para você lembrar. Prometo te amar e respeitar na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na prosperidade e na adversidade, em todas as circunstâncias, até que... Não é até que a química nos separe, não, gente? Não, é até que a morte nos separe. É muito forte o voto que a gente faz no altar. Essas palavras, elas são feitas na presença de muitas testemunhas. E, sobretudo, gente, ela é muito importante para Deus. Se tem alguém que leva a sério os votos, esse alguém é Deus. E quando o assunto é casamento, aí que Deus leva a sério mesmo esses votos. E se a gente pensar aqui um pouquinho, quando a gente imagina um casamento, ele começa e Deus tem um propósito dele para cada casamento. Então vamos dizer que o propósito é o fim. Está lá depois de muitos anos, né? Nós temos 15 anos de casado, a Lara e o Gui têm 19 anos de casados. Então, o que é o propósito para nós? São muitos anos, é lá no fim. O que Deus quer fazer através da nossa família, através do nosso casamento? Mas do momento que o nosso casamento começa, até o momento ali que o propósito é atingido, até que a morte nos separe, nós passamos por estações muito difíceis. Nós podemos passar por alegrias, mas também podemos passar por tristezas, prosperidade ou falta.
não é? Lutas, desafios, tristezas, e às vezes é mais fácil falar sobre isso, gente, do que viver esses momentos. Então, assim, como um exemplo aqui no nosso casamento, né, que eu não quero me delongar muito, mas assim, nós temos 15 anos de casados e já vivemos muitos momentos difíceis. Nós vivemos juntos, né? Pastor Clemente, que pastoreava essa igreja, vivemos a enfermidade dele durante 3 anos, né? Eu lembro que pastor Clemente ficava lá no hospital, em Nova Lima, né? Nós com trabalho, ministério, uma série de coisas, a gente se deslocava para lá, Mateus sofrendo muito com a situação, a igreja. Então, nós passamos por essa estação na nossa vida. Passamos por estação de falta também, em alguns momentos, no início do nosso casamento, né? A gente pintou que tudo seria muito bom, mas passamos por alguns apertos financeiros, assim, muito desafiadores, que realmente, às vezes, poderiam estremecer algum relacionamento. Nós passamos por isso, né? Nós passamos também pela morte da pastora Clauzira, agora recente. Eu me lembro, gente, aqui abrindo com vocês, né? Não que a gente não sinta muito ainda por isso, mas eu lembro que eu olhava para o Mateus durante 1 ano, eu falava, gente, será que meu marido vai voltar ao normal? Quando? Eu lembro que por 1 ano o Mateus ficou muito diferente do que ele era, né? E a gente se conhece, eu conheço ele de muito, né, perto, dentro de casa, vi a alegria dele, e de repente ele ficou realmente em fé, permaneceu firme, mas foi um momento de tristeza muito grande, que durou 1 ano na nossa vida, no nosso casamento, né? E realmente foi muito desafiador para nós, muito. E eu me perguntava, será que Mateus vai voltar a ser quem ele era? E Deus é maravilhoso, né, gente? Porque Ele restaura, claro que nós temos saudades, mas a graça e o poder de Deus, Ele nos sustenta em todas as situações. E depois desse ano, eu lembro que o Mateus começou a se alegrar novamente, ficar tão bem, e assim, ficou aquela saudade, mas a gente venceu mais essa luta juntos, né? Durante 10 anos do nosso casamento, nós tínhamos a dúvida se a gente ia aumentar a nossa família através dos filhos, né? Vocês sabem a grande luta do nosso casamento, da nossa vida. Então, eu estou contando alguns para vocês, em 15 anos, algumas situações que poderiam ter feito, né, nos desentendimentos. Não vou falar para vocês que sempre foi maravilhoso, né? Às vezes nós tivemos discussões, né? Nós tivemos momentos difíceis, mas pela misericórdia de Deus, o Senhor sempre esteve à frente. A gente voltava atrás, a gente não dormia, né, como diz aquele princípio, não dormia com a ira, e ficávamos ali e acertávamos os ponteiros, buscávamos a Deus e partíamos para a próxima. Então eu queria deixar isso com você. O primeiro inimigo da família que eu quero deixar aqui com vocês é quando a gente descumpre os votos, quando a gente deixa de perseverar, quando a gente esquece até que a morte nos separe, quando a gente deixa coisas triviais, às vezes, matar o voto que nós fizemos diante de Deus, diante das pessoas. Então, eu quero relembrar todos nós aqui do momento maravilhoso do nosso casamento. Quando nós fizemos esses votos diante de Deus, eu quero dizer que Deus se importa muito com esses votos. Deus se compromete com esses votos e nós também precisamos nos comprometer, né? No meio das lutas, nas dificuldades, toma fôlego, respira e permanece, porque Deus vai honrar. E a cada luta que a gente sai e permanece, a gente sai mais forte, a gente sai com um casamento mais fortalecido e Deus nos abençoa muito. Então é isso, vou passar aqui a palavra para quem? Quem vai ser a próxima? Que é a primeira, as mulheres. Passar a palavra aqui então para a Lari. Pode ser? Vou passar para a Lari para ela falar sobre o segundo inimigo do casamento de sucesso. Pode ir. Pode ir. Tá liberado. Amém, gente. Esse ponto é um ponto muito forte e muito importante. E ele chama viver uma vida de faz de conta. É um inimigo, assim, fortíssimo dentro de um casamento. Viver uma vida de faz de conta. O que significa isso? Há pouco tempo atrás, alguns até hoje, né? Usávamos o quê? Máscara no rosto, né? No tempo da pandemia, todos nós usávamos. E quando a gente olhava, quando a gente conversava uns com os outros, a gente não conseguia saber o que essa pessoa está sentindo, se ela está fazendo careta por baixo da máscara, né? Que muitas vezes saiu até um videozinho, né? No final da máscara, nossa, como é que eu vou fazer agora para esconder minhas caretas, né? Uma pessoa ou outra devia continuar usando, né? Não, cara, tem um vizinho meu que é tão feio que
Eu conheci ele de máscara, sério. Eu conheci ele de máscara. Quando tirou a máscara, eu fiquei assustado. Eu quase falei para ele, velho, continua de máscara, velho. Mas a máscara, gente, enfim, né, ela esconde os nossos sentimentos, né? Ela esconde as nossas expressões, ela esconde as nossas impressões, aquilo que está dentro da gente, aquilo que a gente não quer que o outro saiba. As máscaras, elas escondem. E para a gente ter um casamento de sucesso, a gente tem que ter um casamento baseado na verdade. A verdade, gente, é algo muito importante dentro de um casamento. Lá em Efésios, no capítulo 4, deixa eu ver se vai abrir aqui. Efésios capítulo 4, no versículo 22 a 25, fala assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, a verdade, ela é algo muito importante para Deus. Ela é algo muito importante no casamento. Lá em Provérbios 23 também fala assim, ó, compre a verdade e não abra mão dela. Compre a verdade e não a venda. Por isso, nós precisamos pautar a nossa vida, pautar o nosso casamento na verdade. A verdade, ela tem que ser um valor inegociável no nosso casamento. Na nossa família, nós temos que falar assim, ó, aqui em casa só entra verdade. Os seus filhos têm que ser ensinados com esse embasamento. Aqui em casa não entra mentira, aqui só entra verdade. Às vezes, a gente brinca, com a mentira. A gente brinca com mentira, Às vezes a esposa vai lá, usa o cartão do marido, É o famoso pega no diabão do cartão, Vocês conhecem o diabão do cartão? É perigoso, o diabão é perigoso. Mas a esposa às vezes pega esse cartão, usa, não fala com o marido. Não entenderam? É o diabão do cartão. Se tem uma loira do seu lado, fale bem devagar. Explica para ela. Diabão do cartão. É aquele dia que a esposa pega o cartão para usar, para fazer aquela comprinha que ela está esperando, shoppingzinho, a Shein, os sites por aí, agora tá ruim, Mas, enfim, aí a esposa gasta o dinheiro, e não conta para o marido quanto gastou. É uma mentirinha boba, não precisa saber, É coisa à toa. Aí o marido sai, às vezes, vai querer jogar uma bola com os amigos, mas a esposa não gosta, e ele vai lá e fala que vai em outro lugar, ele fala que ele está trabalhando. Ele fala que ele vai fazer hora extra no trabalho hoje. Aí quebra o braço na pelada. Aí faz igual o Guilherme, fica travado depois do jogo e tem que salvar ele. Já aconteceu. Mas estava mentindo, não? Não, eu não estava mentindo, não. Mas aí, a gente às vezes inventa essas mentirinhas, A gente posso só contar uma mentirinha? Quer dizer, uma verdade que foi uma mentira. A Dani me proibiu uma vez, proibiu assim, Ela acha que proíbe. Mas ela me proibiu, eu já contei isso aqui uma vez. Ela me proibiu de comer McDonald's. Eu lembro. E, velho, eu já estava há um mês sem comer McDonald's. Naquela época eu era viciadaço. Eu comia uma vez por semana, 2 no mínimo. Hoje eu fico 3 meses sem McDonald's. Mas na época, no máximo também, Mas na época era toda semana. Aí um dia eu falei, eu vou passar no Mac. Aí saí do trabalho, 8h30 da noite, passei no McDonald's, comi lá no estacionamento, uma delícia. Comi um Big Taste, batata grande e tal. Aí, beleza. Só que eu ia pegar a Dani, eu não lembro aonde, em algum lugar. 10 da noite, foi tarde. Aí eu ia pegar a Dani num lugar, peguei, aí ela entrou no carro, velho. Tinha cheiro, velho. Ela sentiu o cheiro. Só que eu estava dentro do carro, não sabia que ia ter o cheiro. E eu tinha que jogar tudo fora, cara. Até o cupom fiscal. Joguei tudo. Eu falei, ela não vai pegar. Joguei tudo. Macei o saco, joguei tudo. Mas aí bochechei com refrigerante, para sair o gosto. Para sair o gosto de sanduíche. Aí ela entrou no carro e falou assim, o que você comeu? Eu falei, nada. Isso deve ter uns 10 anos. Nada. Aí ela, você comeu alguma coisa, não comeu não? Não comeu nada.
Tem 5 anos aquilo? Ou 3. Não, eu estava na Price. Tava. Para. Aí... Tá falando de mentira aqui, Dani. É porque na minha cabeça eu estava na Price ainda, né? Mas aí ele já tem 6 anos que eu... Ah, não, pode ser sim. Tem 6 anos que eu saí. Aí, gente, ela descobriu que eu comi McDonald's. Aí vocês sabem, né? Como que é, né? Quem é casado aí sabe, né? Aí ouve. Aí tive que pedir perdão e depois de uns anos eu me arrependi disso aí. Você contou a verdade, né? Hã? Você contou a verdade. Não, eu confessei, depois. não tinha jeito. Confessou. Tá certo. Daí ela te perdoou, né? Perdoou. Amém. E já aconteceu isso também, gente, com chocolate, tá? Que eu já fiz. Não, tô só confessando publicamente que eu já fico curado. Tá perdoado, né, Dani? Tô Já curado. Né, Léo? Tô curado. Enfim, se você quer ter um casamento saudável, então, gente, paute o seu casamento na verdade. Fala sempre a verdade, por mais difícil que ela seja, fale a verdade. Não negocie a verdade, não brinque com a mentira. Amém? Hoje, uma frase importante aqui. A verdade, ela é o único modo de criar amor duradouro, segurança e paixão. Por quê? A verdade, ela traz para a gente uma confiança no outro. Se a gente sabe que o outro está falando a verdade sempre para a gente está confiando naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele fala, naquilo que ele faz. Né? Por exemplo, se meu marido fala que ele vai tirar um turno à noite, eu acredito que ele vai tirar um turno à noite. Ele tira mesmo, gente, muitos. Mas eu acredito que ele está lá no quartel. Eu não fico ligando lá no quartel perguntando, você está onde? O coronel Guilherme está aí? Eu não fico fazendo isso, não. Né? De vez em quando dá vontade. Mas não faço. Né? Mas não faço, porque né, eu acredito que ele está falando a verdade. Enfim, no nosso casamento também... Assim, a verdade é muito importante, né? Assim, desde o início do nosso casamento, nós tivemos algumas situações, né? E a verdade sempre foi algo que salvou, né? A verdade veio e salvou. Então, assim, mesmo que seja difícil, mesmo que seja dura, fale a verdade. Agora, para você trazer uma reflexão aí, junto com o seu cônjuge, ou quem está sozinho, vai refletindo. No seu casamento, a verdade, ela tem sido um princípio? Ela tem sido um valor inegociável? Ou muitos de vocês estão vivendo escondendo sentimentos? Os verdadeiros sentimentos, colocando aquela máscara, sabe? Lembra daquela máscara de carinha feliz que alguns andavam por aí? Ela era estranha, né? Um sorriso assim, mas parece que a pessoa está sempre feliz. Será que isso é verdade? Será que está sempre tudo bem mesmo? Quando alguém te pergunta, está tudo bem? Como é que vai o casamento? Está tudo bem. Mas, no fundo, está horrível. O casamento vai mal. Não existe diálogo, não existe essa conversa. Você não fala para o seu cônjuge aquilo que está dentro do seu coração. Se você ficou ressentido com alguma coisa, você não fala das suas necessidades. Né? A gente tem necessidade, gente. As mulheres, os homens têm necessidades físicas. Nós temos necessidades fisiológicas, nós temos necessidades sexuais. Então, assim, a gente deve compartilhar isso com o nosso marido e os maridos com a sua esposa. Deve falar das suas vontades, deve falar da verdade. Fala a verdade do que você não gosta. Né? Não foi legal, não gostei do jeito que você falou comigo, não gostei do jeito que você se comportou na frente de tal pessoa. Fala a verdade, não fica guardando os ressentimentos dentro do seu coração, não. Né? Você está vivendo, enterrando as suas necessidades? Você está vivendo de migalhas, você achando assim, eu estou mais ou menos satisfeito, mas está bom. Como é que está? Como é que você está vivendo? Você está só parecendo saciado ou você está saciado de verdade? Você está satisfeito de verdade com o seu casamento? Até quando nós vamos suportar viver de mentira, viver de aparência? Né? Quem aguenta viver uma vida de mentira o tempo todo? Né? Um faz de conta todas as vezes. Quem que aguenta disfarçar algo que não está bom o tempo todo? Ninguém aguenta viver uma vida assim. Né? Muitos casais, gente, dormem na mesma cama, vivem na mesma casa, comem na mesma mesa, vêm para a igreja juntos, senta aqui um do lado do outro. Mas, na verdade, o que pode ter acontecido já? Um divórcio de alma, um divórcio emocional, uma quebra de aliança. Às vezes isso já está acontecendo.
E se a gente não tomar cuidado, isso vai acontecer da forma real. Se a gente não tomar uma providência no nosso casamento hoje, começa assim. Né? Porque às vezes as pessoas elas já não vivem mais uma só carne nas suas atitudes, nos seus comportamentos. É cada um para o seu lado. Nós tivemos uma experiência com uns amigos nossos de Uberlândia, que eles viviam um casamento que todo mundo achava que era perfeito. Eles ainda não tinham filhos, eles estavam casados há uns 10 anos, né? Uns 10 anos. Sabe aquele casal que é bacana, gente boa, todo mundo chama para ser padrinho de casamento? É a Barbie e o Ken. Tipo, todo mundo convidava eles para ser padrinho de casamento. Olha que bênção que eles são, olha que casal bonitinho. Tal. Mas as pessoas mais próximas já tínhamos percebido que ela fazia uma programação sozinha e ele fazia outro. Às vezes a gente encontrava ele, a gente estava no clube, às vezes encontrava com ele e falava assim, uai, cadê a fulana, sua esposa? Ah, não quis vir, não, está em casa. Gente, não é proibido fazer coisa separada, não, viu? Mas eu estou falando que era muito constante. Direto a gente encontrava cada um no seu mundinho. E aí a gente começou a achar aquilo estranho, tal, até que, tempos depois, o que aconteceu? Separaram. Porque eles já não estavam vivendo essa uma só carne há muito tempo. Só que, para os outros, eles eram perfeitos. Ninguém sabia que eles tinham problema. Ninguém. Não procuravam ajuda. Eles enganaram os amigos, enganaram a família, eles enganaram os pastores, eles enganaram todo mundo. Esconderam a verdade. Né? Só que existe alguém, uma pessoa de quem a gente não pode esconder nada, né? Existe um Deus onipresente, onipotente, onisciente, que vê todas as coisas, que dele não esconde nada, né? Então, às vezes, a gente está até... A gente não, misericórdia. Às vezes, as pessoas estão até em um relacionamento extraconjugal e achando que está enganando a esposa do lado, a esposa escondendo do marido, achando que está escondendo do pastor, achando que está escondendo do seu líder de célula. Mas, uma hora, a casa cai. Uma hora aparece a verdade. Né? Já estou pulando as páginas aqui, gente. Não. Ô, gente, só lembrando, assim, às vezes a gente pode enganar todas essas pessoas, né? A gente consegue enganar todas essas pessoas, muitas vezes. Mas a Deus, o Espírito Santo, a gente não engana, a gente não mente para Deus, não mente para o Espírito Santo. Tem um exemplo muito forte na Bíblia, que é em Atos, capítulo 5, a história de Ananias e Safira. Todo mundo conhece a história de Ananias e Safira? Levanta a mão, senhor, quem conhece a história de Ananias e Safira. Em Atos. Depois vocês leiam lá, Atos 5. Eles estavam, né, vendendo todas as coisas e doando todo o dinheiro, até que Ananias e Safira, eles resolveram vender o que eles tinham, mas reteve uma parte do dinheiro, não deu tudo. O terreno que eles venderam era tudo deles, eles podiam fazer o que eles quisessem. Mas o que eles fizeram? Eles mentiram. Eles mentiram. E quando eles chegaram diante de Pedro, Pedro falou assim para eles, falou para Ananias, né? Você pode mentir para mim, mas para Deus você não mente, para o Espírito Santo você não mente. E o que aconteceu? Caiu morto duro. 3 horas depois, a esposa dele, Safira, foi lá e mentiu de novo. Pedro falou a mesma coisa. Para mim você pode mentir, mas e para Deus? Deus está vendo, o Espírito Santo está vendo o que você está fazendo. E caiu morta também. Então, assim, gente, não brinca com isso, não. Não brinca de mentir. Né? Vamos pautar nossa vida, nosso casamento na verdade, que é a coisa mais importante que existe. Né? Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, se a gente anda na luz, né, como o Senhor está na luz, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos livra de todo pecado. Amém? Só um comentário, Lari, sobre esse ponto também de... Alguém dá o grito aí, se algum de vocês dois vão falar alguma coisa relacionada ao que eu vou dizer agora. Mas acho que tem a ver com esse ponto, né? Tanto a máscara pode ser um para o outro, né? Quanto a máscara pode ser do casal para pessoas que podem ajudar. É claro que se a gente está com uma luta matrimonial, mas todo mundo precisa saber? Não necessariamente, não é todo mundo que precisa saber, mas as pessoas certas precisam saber, né? Então, até esses dias eu ouvi uma coisa assim, você está com um problema, você quer pedir conselho de casamento, você vai pedir conselho de casamento para a Gretchen?
porque ela casou muito, né? E ela teve muitos maridos e, enfim, né? Vai pedir para quem? Pro Fábio Júnior, né? Você vai falar isso? Oh, Gui do céu, foi mal. Tem até no nosso meio, Kleber Lucas. Ah, tá. Mas, meu Deus, oh Jesus. Mas assim, a gente tem que buscar ajuda em quem pode nos ajudar, né? Se você quer saber como ter um casamento duradouro, procura um senhorzinho, uma senhorinha de cabelo branco que tem 60 anos de casado e ouve as histórias de tudo que eles passaram, de todo o sal que ele comeu para estar 60 anos casado até hoje. Né? Muitos dos nossos pais aí casados há muitos anos, o que eles já passaram por cima de tantas coisas para permanecer um com o outro, né? Mas assim, a falta de transparência com as pessoas que podem ajudar e também um com o outro, que eu queria só citar, por exemplo, questões da vida financeira. Eu acho que é um grande problema, a gente vê isso, sabe? O marido esconde da esposa o salário e o marido não sabe quanto a esposa ganha, a esposa não tem certeza, não tem acesso à conta do marido e fica aquela coisa que ninguém sabe nada e cada um vive a sua vida separado. Assim, gente, eu quero ter minha privacidade. Nós temos privacidade, mas privacidade total, a decisão tem que ser por não casar. Porque se você casou, você é uma só carne com seu marido, com a sua esposa. A partir daí, nós temos que buscar unidade no Senhor, seguindo a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, né? Isso, esconder dívidas, nós já vimos isso, sabe? Marido escondendo dívida de esposa, esposa achando que está tudo maravilhoso, quando vai ver um monte de dívida. Ah, não, tá, também. Né? Acho que até os dois casos são ruins, né? Mateus está dizendo de o marido e a esposa esconder que tem dívidas, né? Esconder, não abrir, né, da situação financeira. Mas, na minha opinião, ainda mais grave, um esconder do outro, quando a esposa vai descobrir o marido cheio de dívida em banco. Gente, isso é terrível. Olha, o casamento se constrói a duras penas, mas o divórcio também é construído com pequenas coisas que a gente vai abrindo concessão. Então, assim, esconder, eu acho que isso é uma forma de mentira também, né? Senha, eu não tenho acesso, eu minto, não estou conversando com fulano, estou conversando. Esse tipo de coisa não deve existir, né, dentro de um casamento. Transparência um com o outro, né? Acho muito importante. Se alguém estiver mantendo um casamento e querendo ter muita privacidade, isso eu não coloco. Não, isso aqui eu não quero envolver aqui nessa parceria. Não pode, né, gente? Parceria de casamento é uma parceria gerada por Deus. Esse meu marido é demais, gente. É uma parceria gerada por Deus, né? E deve haver uma transparência. Graças a Deus, na nossa casa, isso nunca foi um problema, né? Na vida financeira, nós sempre fomos sempre compartilhamos. Sempre. O que foi, irmão? Não. No primeiro ano do casamento nosso, eu tinha uma turma de amigos que a maioria eram de classe média alta. E eu venho de classe média baixa, média, assim. E aí... E aí o que aconteceu? Quando eu casei, eu enganei a Dani um ano e meio. Mas a casa caiu. Só que tinha uma vantagem, eu só enganava ela. Porque eu contava para o meu pai a verdade. Mas assim, o que aconteceu? Durante um ano, só uma rápida experiência, durante um ano sobre isso aí, porque aí não é mentira e omissão, da verdade, que às vezes a omissão intencional, ela é mentira, né? Acaba sendo uma mentira. Mas o que acontece? Eu não queria, vamos dizer assim, eu queria manter uma reputação mínima com a Dani, e eu não queria, naquele contexto, né, no primeiro ano do nosso casamento, e eu não queria chateá-la, só que foi um engano. Aí eu fiquei um ano gastando mais do que eu ganhava, né, sem contar para ela. E aí eu fui entrando em cheque especial, depois comecei a dever os rotativos de cartões de crédito. E aí, quando deu um ano e meio que a gente estava casado, a gente estava devendo X vezes o nosso salário. Aí a gente foi parar no gabinete pastoral, pastor Clemente, pastora Clauzi. Aí ele já sabia há uns 6 meses, eu rasguei o coração ali. E aí foi um desespero. Nós ficamos numa crise no nosso casamento de uns 6 meses. Não uma crise a ponto do divórcio, mas era uma crise mesmo, verdadeira, de que nós discutíamos muito sobre recursos. Não tinha a ver com a nossa generosidade, porque graças a Deus, mesmo diante dessas dívidas, nós éramos dizimistas, porque Deus não tinha nada a ver com isso. Nós continuamos sendo dizimista e sendo ofertante, né? Deus não tinha nada a ver com isso. A nossa fidelidade a Deus foi
foi mesmo nos momentos difíceis, porque é uma coisa também que o casal tem que cuidar, porque nos momentos que vem à luz situações que o próprio casal causou, às vezes a gente quer resolver a situação colocando Deus em último da lista, né? Então, assim, a gente manteve nossa fidelidade com Deus, mas nós tivemos uns 6 meses de muita batalha, e com muito carinho eu digo, a Dani já me perdoou disso, eu me arrependi, fui totalmente transformado, mas é impressionante, porque eu fiquei 1 ano a 1 ano e meio, gastando mais que ganha, sem a Dani saber, gastando mais que ganhava, sem a Dani saber, e falando para ela, fica à vontade, qual é o restaurante que você quer? Vamos fazer essa viagem, vamos estar tranquilo, né? Eu já contei essas histórias aqui, mas é só para lembrar você, meu amor. Você me perdoou mesmo, hein? Até esqueceu. Uma coisa importante que os dois comentaram aqui é a respeito de cobertura espiritual, né? Gente, não deixem de ter uma cobertura pastoral no seu casamento, né? Confesse as coisas para os seus pastores, para os seus líderes. Isso é muito importante, né? Nós estamos vivendo um casal de amigos nossos que se mudou de cidade e não procurou igreja, não tem ninguém com eles lá, não conhecem nenhuma liderança. E há 3 anos já, né, que eles mudaram. E eles estão sofrendo graves consequências no casamento. Porque eles não têm com quem contar, não têm com quem falar, né, porque eles não procuraram mesmo, né? Então, não façam isso com a vida de vocês. Esse foi um grave erro de Ananias e Safira também, né? Que eles não procuraram aconselhar-se com pessoas mais experientes com eles sobre os planos que eles estavam tendo. Os dois juntos estavam enganando as pessoas ali, né? Enganando Pedro. Então, eles, ao invés de eles pensarem, não, vamos procurar se isso que a gente está pensando, se esse plano que a gente está tendo é legal, se isso é bom de fazer, né? Vamos procurar alguém mais experiente para falar para nós. Eles não fizeram isso, eles estavam totalmente sem cobertura, foram lá, mentiram, enganaram e morreram, né? Então, assim, não deixa seu casamento morrer por causa de besteira, não. Procura seus pastores, procura seus líderes, né? Fale abertamente com eles. Eles estão aqui para ajudar vocês. Não estão aqui para fazer nada diferente do que ajudar vocês, né? Então, não hesitem em procurar. Amém. Parabéns, Larissa. Bom, eu vou falar do terceiro inimigo do casamento. Terceiro inimigo do casamento que nós vamos falar. Terceiro inimigo do casamento é criar expectativas além do que o cônjuge pode fornecer. Além do que você cria uma expectativa, além do que o cônjuge pode, talvez, vamos dizer assim, te oferecer. Tá? Isso é um grande problema em muitos casamentos. Uma vez eu passei por um aconselhamento, eu fiz um aconselhamento com um rapaz e a esposa tinha perdido rumo em algumas áreas da vida, né? Tipo assim, área financeira, área do cuidado pessoal, né? Do cuidado pessoal e financeira, e tinha uma outra coisa. E aí foi um negócio impressionante, porque, na verdade, ele criou certas expectativas sobre ela, né? Então, tipo assim, casou com ela, ela ganhava 3 mil, ele achou que ela tinha que ganhar 10 mil, e que ela tinha potencial e tal, e não aconteceu no tempo que ele queria. É um exemplo, né? Então, são coisas que a gente que cria expectativa. Agora, a gente tem que partir para um casamento sabendo, primeira coisa, você não casou com uma pessoa perfeita. Por mais que seja óbvio, na prática, às vezes a gente acha que a pessoa tem que ser perfeita. E ela não somente não é, como uma notícia melhor do que essa ainda, ela nunca será. Que esperança, esse cara veio trazer uma mensagem de esperança para mim. Muito bem. Outra coisa, olha só, 1 Coríntios 13, no versículo 4 e depois versículo 7, fala assim, ó, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor ele é bondoso. No versículo 7 fala, sofre tudo, ou tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então preste atenção, o amor ele tem que ter essa virtude que vem de Deus, de suportar os momentos onde alguma expectativa não é bem sucedida, não é? Então assim, eu não parto para o casamento achando que o outro sempre vai ser
bom em tudo, ou que ele sempre vai ser até bom na área que ele é bom hoje. Pode acontecer coisas que mudem. Eu não estou falando de pecado, de maldade, por favor, não estou falando disso. Então assim, você não casou com uma pessoa totalmente estável. Por que eu estou dizendo isso? Porque, vamos pensar, a pessoa vai crescer sempre na vida? Às vezes não, às vezes tem um ano difícil da vida da pessoa, às vezes tem um ano de instabilidade na vida da pessoa. Esses dias eu estava conversando com um homem, um cristão, e ele falou assim, olha, eu mudei para um outro país, achando que a minha vida ia virar um céu, né? E ele falou assim, e lá nesse país minha esposa teve depressão, e eu voltei para o Brasil com tudo feito lá, minha vida feita, tudo feito a minha vida lá, eu tive que vender tudo às pressas, voltei sem nada para o Brasil, para salvar o meu casamento. Eu achei isso incrível, achei interessante, né? Porque ele não, então, ou seja, ele está pondo em primeiro lugar, os votos, e ele não está criando uma expectativa na esposa, que ela nunca poderia ficar doente, porque a depressão, por exemplo, é uma doença. Ela teve doente, ela ficou doente. Então, o voto que a Dani falou, conectando ao que eu estou falando, né? Criar expectativas que o outro, então ele não pode criar uma expectativa que o outro nunca ia ficar doente, nunca ia ficar triste, nunca vai ficar desempregado, nunca vai, né? Entendeu? O desemprego, né? Claro, pode ter um caso ou outro que seja exceção, mas normalmente ninguém pede para ficar desempregado. É um exemplo, pode acontecer. Outra coisa, você não casou com uma pessoa que não vai envelhecer. Não tem jeito, né? Eu fico assustado com o tanto que o meu cabelo cai ultimamente. Eu não quero, gente, eu faço de tudo, mas cai, né? Mas graças a Deus que a Dani nunca reclamou disso no sentido de me ameaçar, do tipo, eu esperava que você tivesse cabelo a vida inteira, mas com 25 anos, quando ela casou comigo, eu era bem mais cabeludo, e quem sabe, uma hora eu possa aparecer aqui cabeludo. Hoje em dia tem recursos incríveis. Você vê seu pastor de boina qualquer dia desse, você pode saber. Vamos mudar o assunto, vamos voltar ao assunto. Outra coisa, você não casou com uma pessoa que não tem uma família, porque às vezes no namoro ou no noivado, a gente fica só focado no 2 ali, esquece que a pessoa tem uma família, e aí quando casa, a pessoa tem um problema, claro que eu estou falando isso no equilíbrio, né, porque tem gente que é sem noção, né, mas a pessoa tem um problema do outro ter família. Então são expectativas que nós vamos criando. Olha só, Gênesis 30, no versículo 1 e 2, é incrível, se quiser pode projetar esse texto. Gênesis 30, no versículo 2, olha o que aconteceu aqui. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, olha só, Raquel, ela era estéril, e não estava conseguindo dar filhos a Jacó, só que você sabe que Jacó, tinha Raquel e tinha Lia. Agora olha só, teve inveja da sua irmã, por isso disse a Jacó, dê-me filhos, ou eu vou, ou eu morrerei. Olha só a cena, gente, a mulher era estéril, assim, a situação deles era de esterilidade, como foi até o meu caso da Dani, né, por 10 anos, mas de repente, ela joga na cara de Jacó, algo do tipo assim, cara, a culpa é sua. Ela estava criando uma expectativa em Jacó, que só Deus poderia trazer. Olha só o próximo versículo. Jacó ficou irado, ficou irritado. Jacó, gente, em outras palavras, ficou bravo com a mulher, né? De vez em quando acontece, mas Jacó ficou bravo com a mulher, falou assim, Raquel, por acaso eu estou no lugar de Deus? Foi eu que te impedi de ter filho? Eu estou no lugar de Deus para te impedir? Eu estou no lugar de Deus também para te curar? Ele está dizendo, isso não tem nada a ver comigo, não está sobre o meu controle. Eu não fiquei doente porque eu quero, eu não estou doente porque eu quero, eu não perdi o emprego porque eu quero. Quantos estão entendendo? Então, Raquel estava criando uma expectativa
também sobre ela mesma, errada, e causou um problema que ela quis jogar. E aí fica uma dica: cuidado, porque as comparações, elas causam esse problema que eu estou falando. As comparações, elas são as principais causas de, às vezes, criarmos expectativa. Então o cara cria expectativa que a esposa tem que ser a Gretchen, credo. Mas nunca. O cara cria expectativa que a esposa tem que ser a modelo lá da televisão, não sei o nome, né? Não sei nenhuma, não sei. É melhor. Não, eu estou brincando, mas vocês estão entendendo? Tipo assim, o cara quer que a esposa seja a manequim, a Gisele Bündchen, né, da televisão. Ou a mulher quer que o cara seja o Giannichini. Gisele Bündchen e Giannichini. Nem sabem quem é mais. Tá bom, o Brad Pitt, né? O Brad Pitt até eu acho bonito. Ah, tá, o pessoal mais novo nem sabe quem é, né, o Giannichini. Tá bom, Brad Pitt vocês sabem. Mas, então, assim, a mulher cria a expectativa que o cara tem que ser o Brad Pitt. É lógico que eu estou falando isso das questões. Então, a mulher cria a expectativa que o cara tem que ter o carro que o chefe dela tem. O chefe dela ganha 60 mil por mês, o marido só ganha 30. Tadinho. Estou brincando. Mas o chefe ganha 50 mil por mês, o marido, coitado, ganha 5. Modo de falar. Entendeu? Aí a mulher quer que o cara tenha o carro que o chefe dela tem. Ah, porque meu chefe tem aquela Mercedes-Benz de 600 mil, nós estamos aqui com esse paliozinho, entendeu? Estou dando um exemplo assim, é um negócio que não faz sentido. Então vai se criando expectativas, e você vê como que esse homem de Deus chamado Jacó, ele falou assim: por um acaso, você está achando que eu sou Deus? Mas fechando o parênteses que eu abri, a inveja, muitas vezes, está vendo, ela teve inveja da irmã, mas a causa da inveja foi comparação. Então, principalmente mulheres, isso não é uma regra, mas eu estou dizendo principalmente, porque isso afeta um pouco mais as mulheres, porque elas observam um pouco mais, elas são mais exigentes. Já viu? Se vai um amigo nosso lá em casa, né, Guilherme? Só vou te pôr no meio. Se vai um amigo nosso lá em casa, pode vir. Agora, se vai uma esposa de um amigo, a casa tem que estar tão limpa. Já viu? Mulher, sabe o dia que as mulheres mais bem vestidas na igreja? Terça Light Mulheres. Mas sabe o que? Mulher tem esse negócio, o que vão pensar, vão me comparar, né? Então assim, é aquele negócio, hoje é o que é chá das mulheres, então eu uso macaquinho yoga. Depois eu explico essa história. Macaquinho yoga é aquele negócio que usa por baixo, gente, que aperta todo, sabe? Não chama macaquinhos yoga? Então, tá certo. Não, gente, eu sou de 1983, então não me enche. Deixa eu ser eu. Estou brincando. Então, gente, tem que ter muito cuidado, tá? Com redes sociais, porque as redes sociais são manipulativas. Por exemplo, a maioria dos filmes e das fotos que vocês vêem nas redes sociais que causa esse sentimento de comparação, a maioria não são reais. Ou elas são reais só naquela hora. Tipo, entende? Elas não são reais, ou elas são parte da realidade. Parte da realidade, né? Então é normal isso. Então cuidado com a comparação. E por fim, muitas vezes há uma decepção no cônjuge, fica essa frustração, e às vezes a raiz dessa frustração é porque o cônjuge, ele colocou uma expectativa muito grande, mas muito grande no outro. Então cuidado. Agora eu vou concluir dizendo só uma coisa: cuidado também para você não anular as expectativas. Isso é perigoso também, tá? Do tipo assim, eu não tenho expectativa nenhuma mais nesse homem. Isso é um perigo, pode ser uma brecha também. E a mulher também. E o homem também. Eu já falei 10 vezes com essa mulher, eu não tenho expectativa nenhuma mais nela. Nenhuma mais. Eu tentei, eu criei, minha expectativa é zero. Se um dia acontecer, no dia dos namorados, aleluia, entendeu? Mas enfim, porque eu sim, já conversei outro dia com um idoso de 49 anos,
vocês vão entender a história. Um idoso de 49 anos, e ele falou assim, de uns 5 anos para cá, meu casamento está muito assim, vida sexual é raro. Aí eu falei, cara, mas tem que conversar com ela. Já conversei, cara, mas tem que buscar uma ajuda pastoral, terapêutica, qualquer coisa. Aí ele falou assim, não, cara, já tentei, ela não quer. Aí, tipo assim, aí chega uma hora o cara fala assim, cara, eu não tenho expectativa mais nenhuma. O dia que vier é lucro, sabe? Aí é ruim, porque o cara perdeu a expectativa total. Então, assim, a questão não é anular as expectativas, a questão é dosar as expectativas, equilibrar. Você não casou com Deus, e você também não casou com uma deusa, entendeu? Amém? Tudo bem? Então, mantenha as expectativas certas, porque você vai ser mais bem sucedido. Expectativas do que o seu cônjuge não pode entregar, frustra demais. E aí fica um casamento arrastado, um frustrado para o lado, outro frustrado para o outro, e assim é uma brecha enorme, tá bom? Terceiro inimigo, então. E quarto e último inimigo, grande Guilherme. Amém, gente. Vamos lá, né, para o quarto ponto. Só mais 25 minutos aí, tá, pessoal? Mas, assim, até complementando, né, que foi falado nos pontos anteriores, eu achei esse ponto aqui é muito interessante, que às vezes a gente não dá a devida atenção. Esse erro é o da gente não dar importância nas pequenas coisas do casamento. Às vezes a gente está preocupado com o macro, né? Trabalho, ministério, casa, coisas assim grandes, mas os detalhezinhos do dia a dia, eles vão, a gente vai levando, vai empurrando com a barriga, não vai dando a devida atenção. E uma coisa interessante no relacionamento conjugal é que não tem nada que passa batido. Tudo que acontece no casamento, cara, tem alguma consequência, né? Nada é trivial no relacionamento, né? Um comentário que você faz com a esposa, você pode assim, né? Pode achar que está certo, mas de repente, né? Ela pergunta como é que eu estou vestida, não sei o que mais. Se você demorar 5 segundos para responder, é menos 10 pontos, né? Se eu responder de lata, não, tá linda, não, tá mentindo, menos 30 pontos. É tudo assim, né, cara? Não tem o meio termo, né? Ou seja, tudo tem algum reflexo, ou positivo ou negativo no casamento. E tem um ditado que fala assim, né? A gente não tropeça em montanha. Alguém já tropeçou em alguma montanha aí? Não, né? Mas geralmente, na hora que você está subindo a montanha, um cascalhozinho que tiver ali, que você não prestou atenção, você vai tomar um capote ali, né? Um pequeno detalhe que vai derrubar a gente, e não uma montanha que nós vamos tropeçar. Então, na verdade, é uma situação que nos traz um alerta, né, a respeito da gente se atentar para os pequenos detalhes. Tem um versículo que está lá em Cantares, capítulo 2, versículo 15. Se der tempo de jogar aí, na tela, Cantares 2,15, fala assim, ó: apanhem para nós as rapozinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Então aqui é interessante, né, que ele cita 2 animais aqui, né, é bem pertinente a raposa, né, um animal, os atleticanos aí vão entender, né, mas assim, apanha as raposas, ou seja, é aquilo que está destruindo, né, aquele mal que está destruindo, né, então as raposinhas, né, que estragam as vinhas, né, gente, quem lê um pingo é letra, né, então assim, pois as nossas vinhas estão floridas. Então, o seu casamento pode, né, tem tudo para florescer, tem tudo para ser uma bênção, mas cuidado com as raposinhas, né? Às vezes tem o leão, a situação difícil, a gente vê fácil e tenta combater, né? Dá aquele combate ali, todo mundo faz um esforço, mas esses pequenos detalhes a gente esquece de combater, né? Aqui em casa a gente já teve alguns enfrentamentos aí, e eu tive que ir aprendendo ao longo alguns enfrentamentos aqui, né, e a respeito e às vezes são pequenos detalhes, né, cara, às vezes, eu lembro de, às vezes, a Lari querer, assim, se arrumar para sair, ela estava né,
aí entra naquela expectativa, né? Ela se produziu toda ali, aquela coisa, esperando que eu ia convidar ela para ir naquele jantar, né? Naquele lugar top, etc. E aí eu não consigo perceber, não percebi essa situação, e por outro lado eu queria quase sempre antes, né? E às vezes tudo que eu queria era aquele podrão lá da esquina, né? Tudo que eu queria era um podrão de R$12 ali para matar a fome, daí pronto. Né? Então, assim, cara, então, assim, entra na expectativa, mas são pequenas coisas, cara. E aquilo ali acabava com a noite. Um negócio desse ali acaba com a noite e ainda rende mais uns 2 dias para você tentar ali recuperar o que ficou perdido. É só eu que passei nisso, né? Não sei se os homens passaram alguma coisa parecida aí, mas é mais ou menos assim, né? Então, são pequenos detalhes. Outra questão, assim, às vezes a gente tem diferença na linguagem do amor, né? E aqui em casa também nós temos, cada um tem a sua linguagem, né? E eu tive que ir desenvolvendo também essa linguagem, né? A Lari, ela tem uma pegada assim muito do toque físico, coisas assim presentes, e eu já não tenho muito essa coisa, né? Eu sou um cara mais assim, mais na minha, né? Não sou muito ainda mais abraçar em público, né? E tudo que ela gostava era que desse um beijo nela na frente de todo mundo. Eu assim, tinha aquela coisa, não, tal. E assim, cara, são coisas que muitas vezes a gente tem que encontrar no outro esses pequenos detalhes e procurar desenvolver isso, porque é isso que vai fazer a diferença. E quando a gente não percebe, a gente vai minando o casamento, né? Então, é aquele abraço que, né, é aquele beijo, né? Se o beijo não demora 10 segundos, tem alguma coisa errada, né? Então, às vezes a esposa quer do marido aquele beijo, aquele chupado, aquela coisa assim calorosa. E o cara quer dar só um beijinho e sair quebrando, né? Para resolver alguma coisa, né? Já tem alguma coisa para resolver, né? Então, aquilo ali deixa a esposa no vácuo, né? E aí assim, mas isso aí é só um beijo. Entra na expectativa, mas entra também na questão das pequenas coisas. Então, é o beijo aqui que você não deu e criou aquele buraco, aquele vácuo ali. E aquilo ali vai minando todo dia alguma coisinha que a gente que vai criando um sentimento de afastamento. Até uma coisa interessante, ou seja, todos os acontecimentos no casamento, ou eles vão criar algum sentimento de aproximação do casal, ou eles vão criar alguma situação que vai afastar o casal um pouquinho do outro, né? Aquele ranço, aquela coisa que deu uma rusgazinha, né? Então, e geralmente são coisas pequenas, né? É um bate-boca de finanças, é um beijo, é um abraço, às vezes o marido que está atrasado no trabalho e não avisa a esposa que vai atrasar, e a esposa estava preparando aquele jantar, né? Se esforçou ali, chegou do serviço cansada, mas ainda deu um tapa ali na cozinha, colocou aquela mesa, né? A mesa posta, aqueles paninhos, né? Jantar americano, coisa americana lá, ela fez tudo, e aí o cara não avisa. Tá vendo, cara, né? Para a mulher é a mesa posta, para o homem é aqueles paninhos. Aqueles paninhos com guardanapo enrolado no negócio, aí ela prepara tudo daquele jeito, mas o marido está lá no serviço, envolvido com aquela coisa, e não tem o zelo de ligar avisando que vai atrasar, que vai... Então, tudo isso, né, e quando o cara chega, né, a comida já esfriou, né, já deu algum estresse. Então, são pequenas situações, gente, que a gente precisa dar essa importância, né? É o que a gente pode chamar de efeito cupim. O que é o efeito cupim, né? Qual que é o tamanho do cupim, né? É um bichinho minúsculo, né? Aquele, né, um invertebrado minúsculo ali, que ninguém nem vê. Mas ele adentra ali uma madeira, né? Esses dias mesmo, minha mãe estava fazendo um reparo no piano lá da casa dela, né? Um piano antigo que tem lá na casa da minha mãe. E assim, quantidade de cupim, que teve todo um trabalho lá para, né, jogar produto, etc. E quase que deu uma perda total lá no piano. Mas é isso que acontece. Essas pequenas coisas, gente,
elas não vão destruir o casamento da noite para o dia, né? Um beijo mal dado que você deu na esposa ali, mais para lá, para cá, não vai acabar o casamento ali, né? O não ligar avisando, não quer dizer que vai acabar ali, mas é o dia a dia, é o pinga-pinga dessas pequenas situações, dessas desconsiderações, desse descaso, dessa falta de atenção. Esse pinga-pinga, ao longo do tempo, é como se fosse um cupim, né, que vai começando a criar uma colônia de cupins ali na sua casa, né, na casa da pessoa, né, uma casa de madeira. E ali, ao longo do tempo, aquilo ali vai comendo lá dentro, ninguém vê por fora. Mas chega um dia que essa casa não aguenta mais. As estruturas vão sendo todas corroídas e um dia essa casa cai, né? Então, são nesses pequenos detalhes, né? Por exemplo, às vezes você quer comprar alguma coisa, né? O marido quer comprar alguma coisa, um curso na internet, um negócio, e não tem o zelo de perguntar a opinião da esposa, né? Fazer uma aquisição, alguma coisa importante, e fica aquela coisa, né? Um vivendo um mundo dele, o outro vivendo o outro. Ah, eu pago minhas contas, a fulana paga as contas ali, mora debaixo da mesma casa, mas parece que cada um vive uma vida, né? E não compartilham ali opiniões, não pergunta o que o outro acha disso, daquilo, né? Então, são pequenos detalhes, gente, né? É aquela questão, né? Ah, não vai dar nada, não faz mal, né? Se eu não perguntar a opinião dele, não faz mal. Uma coisa interessante que eu tive que tive que me policiar, às vezes chegando em casa do trabalho, não sei se acontece com vocês, mas às vezes a gente chega ainda pilhado do serviço, né? O telefone ainda tocando, né? Sai do elevador, ainda tem alguma ligação, e aí tudo que a esposa quer é esperar o marido chegar em casa e contar tudo que aconteceu, né? Ela tem 20 mil palavras para falar por dia, né, gente? Às vezes ela falou só 10, tem umas 10 mil palavras para falar ainda naquele dia, e está esperando o marido para poder compartilhar, falar como é que foi no serviço, a mãe ligou, foi isso, aquilo, outro, e aí chega o marido, e aí na hora que a mulher vai contar, a esposa vai contar a situação, você está olhando para a cara dela, mas sua cabeça está em outro lugar. O Guilherme tem uma estratégia. Ele olha para mim, ele finge que está ouvindo, aí, de repente, depois de uns 5 minutos que eu falei, ele faz assim, ó. Tá. Quer dizer assim, ele voltou para a conversa naquele momento que ele falou esse tá. Porque ele não estava ali até então. De repente, assim, parece que estala a cabeça dele e fala assim, tá. Tipo assim, voltei, pode falar Aí agora. ele tá, eu sei, tá. Já deu, cara. Mas, gente, Jesus já tá me tratando, eu já fui curado disso, em nome de Jesus, né? Isso aí Pior é quando você faz uma pergunta, o marido responde outra coisa, você já viu? Você está no meio da conversa ali, aí a questão é assim, por exemplo, mas o que você acha disso? Aí ele, legal. Ou, não, tipo assim, não tem nada a ver, você está querendo ouvir uma opinião, ele responde um negócio nada a ver com o que você estava falando, né? Não foi muito bom o meu exemplo, não, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas assim, você já viu isso? Você está contando uma coisa, você está querendo um retorno ali, né, que tem a ver com a conversa, e o cara está em outro lugar, está em outro mundo. É melhor perder o braço do que a cabeça, né? Se você não responde, corta a cabeça. Corta a cabeça. Se você responde errado, é só o braço. É aquele negócio, né? Sim, senhora, né? A última palavra, né? Mas, gente, é a questão de ser intencional mesmo, né? Na hora que for conversar, por mais que tenha alguma coisa, desconecta ali do serviço, de alguma outra demanda. Posso falar só uma coisa rapidinho? Pode, claro. Complementando uma coisa aí, está muito top, mas eu me lembrei de uma coisa quando você falava, que é o negócio que a gente aprendeu aqui muito forte, e a gente vai, às vezes, nem é por mal, mas vai deixando a cultura do tal do Dia da Família, né? É um apelido, Dia da Família, é um apelido, é claro. Mas é aquele dia que o casal tem que preservar, preferencialmente uma vez por semana, se não der, quinzenal, mas é aquele dia do casal, sabe? O casal, principalmente o casal casado, né? O que está noivo aí já arruma um jeito e tem, mas o que é casado é uma raposinha, vai deixando. Agora, com o negócio do Davi, a Dani, nos primeiros dias, estava difícil mesmo, era difícil, a gente ficou 2 meses, louvado seja Deus, porque um dia a gente pediu para minha sogra, ela ficou com o Davi, e a gente já voltou ativa. Estou falando do Dia da Família. Isso daí é outra coisa. Entendi. Mas nós voltamos, a gente saiu para jantar, né, meu amor? Foi tomar café.
Foi um cafezão, eu prestei atenção em tudo que ela falou. E também a gente saiu para fazer uma caminhada romântica um dia. Super romântico. Tomamos coco, foi ótimo. Gente, tem que ter isso, né? Descobrir o que o outro gosta, né? Lari mesmo gosta de um café da tarde, né, mozinho? Gosta de um né? Vai no, como é que chama aquela? O Guilherme gosta de exercício físico. A linguagem do amor dele é um extra, é tempo de qualidade fazendo exercício físico. Sim, uma corrida na Lagoa da Pampulha, né? Então, assim, gente, são detalhes que fazem a diferença, né? Quando a gente cultiva o que o outro gosta, talvez não vai ser tudo que você, né? Não é o que você mais gosta, mas aquilo ali faz tanta diferença na vida do seu esposo, né? Do marido, né? Que vale a pena, que a gente está construindo pequenas coisas, aquela dia de folga que você tira ali, aquela tarde para estar junto, né? Que prioriza aquele tempo de casal, é o tempo da família, pelo menos uma vez na semana, a gente ter essas regularidades, nós estamos cuidando do casamento nos detalhes, nas pequenas coisas, porque às vezes a gente está preocupado só com o grande, né? É o financeiro, é o trabalho, mas é isso aí que vai manter o casamento aceso, aquela chama, vai criar essas conexões, história para contar, história para dar risada. Então, o casal tem que ter isso, tem que ter essas vivências, né? Fazer coisa diferente, se propor a fazer coisa diferente. Um dia faz um que gosta, no outro dia sai. Esses dias mesmo, ela atendeu o meu desejo, né? Eu estava doido para fazer um passeio assim, mais ecológico, vamos dizer assim, né? Aí catei todo mundo lá em casa, nós fomos lá no parque da Serra do Rola Moça. Não sei se alguém conhece, lá perto da Serra do Curral. Falei, não, hoje é raiz. Nós vamos, pega ali um lanche, vamos fazer um piquenique lá na Serra do Rola Moça, nós vamos subir aquele morro lá, vamos tirar umas fotos, vamos sujar o pé de minério. E aí, e foi aquela galera inteira, né? Ela animou, cara, nem reclamou. Falei, não, top demais, né? Então, vai ser top hoje. Foi, assim, muito bacana, né? Levamos os meninos também. Então, assim, são detalhes, né, que a gente vai cultivando. Só trazer um versículo aqui para fechar, gente, por causa do meu horário aqui, está em Salmo 1, versículo 3, só para a gente encerrar aqui, ó. Fala daquele que é bem-aventurado, né? Fala que assim, que ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, ele dá o fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Sabe, que o nosso casamento seja assim, né? Que o nosso dia a dia seja como se fosse essa árvore plantada do lado de um ribeiro, que constantemente, né, pouco a pouco vai recebendo os nutrientes daquele rio. Essa árvore, ela dá fruto, não é porque veio uma enchente e cobriu a árvore inteira e pronto, acabou. Não, aí ia matar a árvore. Mas ela vive por quê? Porque o dia inteiro está passando um riozinho ali do lado, e ela está ali, todo dia se alimentando, buscando. É igual o pé de jabuticaba. Quem que já teve pé de jabuticaba em casa, alguma coisa, sabe como é que é? Você não joga água ali, igual uma caixa d'água em cima do pé e larga aquele pé ali o resto da vida. Não, põe lá uma aguinha pingando todo dia, né? Ela vai ali gotejando no pé da jabuticaba, e ela vai alimentando ali daquela água, ela vai se hidratando daquilo ali, para ela dar fruto, né? Então, o casamento também é assim, né? Que a gente seja como essas árvores plantadas ali, recebendo essa porção um do outro, né? Gota a gota ali, mas preservando essa intimidade, essa alegria, a beleza do casamento, nesse gota a gota de pequenas ações, coisas pequenas, mas que vão alimentando o casal, vão alimentando essa vida do casal. Amém, gente? Glória a Deus. Amém, gente. Que bênção, né? Então, 4 inimigos de um casamento. Para finalizar, o casamento é uma construção, o divórcio também é uma construção. É aos poucos, né? Pedrinha, pedrinha que a gente vai construindo um casamento e uma família de sucesso. Mas se a gente não abrir os olhos, não abrir o coração e não atentar para esses detalhes, né, que nós falamos aqui, outros também importantes da palavra de Deus, nós também vamos colocando a pedrinha de algo que lá na frente não vai ter jeito mais, às vezes vai ficar difícil demais. Então, a nossa palavra para cada um de nós hoje é:
Vamos perseverar, gente, acreditar que Deus tem uma família de sucesso para nós. Tudo que você ouvir a palavra de Deus, tudo que você praticar na palavra de Deus vai estar construindo um casamento de sucesso, uma família de sucesso, né? Tudo que a gente estiver vivendo de acordo com aquilo que Deus quer, está deixando um legado para os nossos filhos, um legado para esse mundo, né? Igual aquela frase, eu não sei direitinho como é que fala, nem o autor certinho, mas se você quer mudar o mundo, né? Entre para dentro da sua casa, cuide da sua família, viva a palavra de Deus, construa uma família de sucesso, abençoe os seus filhos para viverem de acordo com a palavra de Deus, na casa de Deus. Então, assim, só para a gente concluir aqui, né, relembrando, quatro coisas aí que nós trouxemos. Primeiro, não cumprir os votos que foram feitos, né? Segunda coisa, viver uma vida de faz de conta, né? Uma vida de máscaras. Terceiro ponto que nós falamos, esperar do cônjuge mais do que ele pode oferecer, né? Expectativas erradas e não dar importância às pequenas coisas, né? Que são as raposinhas. Então, que a gente possa levar essas lições para casa e não deixe, gente, não deixe de procurar ajuda, identifique, abra os olhos. Se tem alguma coisa no seu casamento que você identificou hoje, procure uma pessoa de sucesso, que tem tido um casamento de sucesso, que pode te ajudar, sabe? Abra o seu coração e creia que Deus vai operar e que você vai ter uma família, um casamento de sucesso, amém? Vou passar para o Mateus aqui para a gente estar orando, para finalizar, né, esse tempo. Nós já demos os avisos e tudo, mas não podemos deixar de abençoar os casamentos aqui representados, né? Porque nós cremos que a Light é uma igreja de casais abençoados, de casamentos abençoados, de famílias frutíferas, né? E que vão dar muitos, muitos frutos para a glória de Deus nessa terra, nessa cidade, amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus por essa noite. Domingo, o nosso domingo é Temos 2 poderosos cultos de celebração às 10 e às 18h30, tá? Traga alguém com você, né? Todos temos amigos às vezes desigrejados, que às vezes que estão afastados dos caminhos do Senhor, além daqueles que precisam conhecer a Deus, não é verdade? Então, assim, é uma oportunidade para um poderoso convite. Tem sido uma bênção os nossos cultos de celebração e graças a Deus por isso. E sábado, não perca nossa poderosa Rota NCS Conference. Toda vez eu falo Rota NCS Conference. Isso é muito importante. Na conferência tem ministração especial para as crianças, tá? Mas a criança precisa fazer a inscrição também, tá bom? Então, corra, faça a sua inscrição. Temos pastores de fora, né? Um deles é muito conhecido aqui no nosso meio, a gente adora, não é mesmo? O André Nicásio, né? Então, assim, o outro é o pastor Rodrigo Alvim e também Samuel e 2 versões da Light Worship. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar. Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, porque o Senhor está construindo, Pai, cada dia mais no nosso meio, famílias fortes, casamentos saudáveis. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos deu a graça, Senhor, para crescer em todas as áreas da nossa vida. E se tem uma que nós não abrimos mão, é em relação à nossa família. Pai, por favor, abençoe os casamentos aqui representados, abençoe poderosamente, que nós possamos vencer, romper com esses inimigos e viver, Pai, um casamento segundo o Senhor. Eu peço também por aqueles que estão aqui, aqueles que pretendem se casar, que estão se preparando, Pai, por favor, que o Senhor possa, Deus, já habitar dentro do coração, da mente, que as escolhas sejam feitas corretamente desde já, em nome de Jesus. Peço a tua bênção para cada um de nós, e peço que o Senhor proteja e nos abençoe também, com as dezenas de amigos, as dezenas de irmãos, que estão aqui no nosso outro auditório ao lado, que o Senhor possa fortalecê-los até o dia 2, até o dia 3, aliás, de dezembro, onde nós teremos poderosos batismos aqui na Light. Muito obrigado pela tua igreja viva, poderosa, representada aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, meu irmão.